Adriano ficou paralisado enquanto sua acompanhante de encontro às cegas se levantava no restaurante lotado. Ela disse: "Você não é o meu tipo." Sem pedido de desculpas, sem piedade. Ela saiu, deixando sozinho na humilhação familiar de mais um encontro fracassado. Um pai solteiro rejeitado novamente. Ele se levantou para ir embora. Então, uma voz de mulher cortou o barulho, clara e calma. "Você pode ser meu novo marido?" Adriano se virou, atônito. Uma estranha sentada na mesa ao lado, olhando diretamente para ele. Naquela noite de Natal, poderia ser o início de uma nova família? A mulher estava sozinha na mesa ao lado dele, cabelos escuros presos para trás, terninho chique. Ela parecia deslocada naquele restaurante simples, como se pertencesse a um lugar com toalhas brancas e carta de vinhos mais grossa que uma lista telefônica. Adriano a encarou. "Desculpe, você pode ser meu novo marido?" Leila repetiu. Sua voz permaneceu firme, sem sorriso, sem brincadeira nos olhos. A garganta de Adriano secou. Eu não entendo." "Eu ouvi tudo", Leila disse. Ela acenou para a cadeira vazia em frente a Adriano. "Sua acompanhante, o que ela disse para você?" O calor subiu pelo pescoço de Adriano. A humilhação dobrou. Uma estranha havia testemunhado tudo. Ele pegou o casaco nas costas da cadeira. "Eu preciso ir." "Espere." Leila se levantou. Não rápido, não desesperada, apenas firme. "Estou falando sério sobre minha pergunta." Adriano congelou. Ele a olhou de novo. Realmente olhou. Ela tinha talvez 35 anos. Postura confiante. Relógio caro. Tudo nela gritava sucesso. E ela estava pedindo para ele se casar com ela. "Você está louca", Adriano disse provavelmente. Leila inclinou a cabeça. "Mas eu também estou muito sozinha. E você também." As palavras acertaram mais forte do que deveriam. Adriano havia passado 6 anos sozinho. 6 anos desde que Catarina morreu. 6 anos criando Sofia sozinho em uma casa que ainda cheirava ao creme de lavanda de sua esposa, porque ele não conseguia jogar fora o frasco meio vazio no armário do banheiro. Ele tentou namorar. Tentou mesmo. Sua irmã o arrumou com alguém. A esposa de um colega o arrumou. Até a vizinha tentou uma vez. Toda vez, o mesmo resultado. As mulheres sorriam no início. Perguntavam sobre o emprego dele, seus hobbies. Então ele mencionava Sofia. A mudança acontecia rápido. Interesse educado virava distância cuidadosa. Algumas diziam diretamente: "Não estou pronta para crianças." Outras inventavam desculpas: "Estou muito ocupada com o trabalho agora." Uma mulher até disse: "Você vem com bagagem e eu viajo leve." Bagagem. Como se sua filha fosse uma mala que ele arrastava atrás de si. O encontro daquela noite havia sido o pior. Ela nem fingiu. Olhou para a foto de Sofia no celular dele e disse: "Você não é o meu tipo." Então saiu. Simplesmente saiu. Deixou-o sentado lá como um idiota. Enquanto o garçom pairava por perto, claramente se perguntando se devia retirar o segundo cardápio. Adriano sentia isso afundar mais fundo a cada vez. A crença que crescia há anos. Ele não era bom o suficiente. Não mais. Não como um pacote completo. Agora essa estranha estava na frente dele, pedindo para se casar. "Sente-se", Leila disse. "Deixe-me comprar o jantar para você." "Por que você faria isso?" "Porque você parece precisar", Leila disse. "E porque quero conversar com você." Adriano deveria ter dito não. Deveria ter saído. Mas algo na voz dela o parou. Ela não estava com pena dele. Nem zombando. Ela só soava cansada, como se entendesse. Ele sentou de volta. Leila pegou a cadeira em frente a ele, a que sua acompanhante havia abandonado 20 minutos antes. Ela acenou para o garçom e pediu 2 copos de vinho tinto sem perguntar o que Adriano queria. Quando o garçom saiu, ela cruzou as mãos na mesa. "Minha família me pressiona para casar há 3 anos", Leila disse. "Eles têm planilhas inteiras de homens elegíveis, médicos, advogados, empresários. Eles os desfilam na minha frente em todo jantar de feriado, como se eu devesse escolher um da prateleira." Adriano não disse nada. Não sabia o que dizer. "O problema é", Leila continuou, "todo homem que namorei só queria 2 coisas: meu dinheiro ou minhas conexões. Às vezes os 2. Eu construí minha empresa do nada. Dias de 15 horas, aniversários perdidos, casamentos perdidos. Sacrifiquei tudo para fazer dar certo. E agora que é um sucesso, todo mundo quer um pedaço." O garçom trouxe o vinho. Leila pegou o copo, mas não bebeu. "Eu quero uma família", ela disse baixinho.
Uma de verdade, não uma transação, não uma fusão, só pessoas que se importam umas com as outras. O peito de Adriano apertou. Ele conhecia aquele sentimento, aquela dor por algo inteiro. Por que eu? Ele perguntou. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você tem uma filha, Leila disse. Ouvi você falando sobre ela antes da sua acompanhante chegar. Você disse que ela desenhou um papagaio para você essa manhã. Você disse que ela colou na geladeira mesmo sem espaço, porque cobriu cada centímetro com sua arte. Adriano piscou. Ele havia dito isso enquanto esperava pela acompanhante, nervoso, preenchendo o silêncio. Eu sei que você é um pai solteiro, Leila continuou. E sei que as mulheres continuam te rejeitando por causa disso. Ouvi o que ela disse sobre você não ser o tipo dela. Vergonha queimou no estômago de Adriano. Eu não posso ter filhos, Leila disse. As palavras saíram planas. Como fato, como se elas tivesse dito tantas vezes que perderam o peso. Descobri há 5 anos, ela continuou. Condição médica irreversível. Quando contei ao meu ex-noivo, ele desmarcou o casamento. Disse que queria uma família de verdade. Palavras dele, não minhas. A raiva de Adriano inflamou. Isso é horrível. Leila concordou. Mas é também a realidade. Homens querem filhos. Querem legado. Eu não posso dar isso a eles. Então eles vão embora, ou ficam e me tratam como se eu fosse quebrada, como se fosse menos que inteira. Ela finalmente tomou um gole de vinho. Quando ouvi sua conversa esta noite, Leila disse, pensei que talvez Deus estivesse brincando. Ou talvez me dando uma chance. Você tem uma filha que precisa de uma mãe. Eu quero uma criança, mas não posso ter. Você continua sendo rejeitado por ter uma filha. Eu continuo sendo rejeitada por não poder ter. Ela pousou o copo. Faz sentido, ela disse simplesmente. Logicamente, praticamente podemos nos ajudar. Adriano a encarou. Ela estava falando sério. Completamente sério. Você não me conhece, ele disse de novo. Mais fraco dessa vez. Então vamos consertar isso, Leila disse. Me dá seu número. Deixe-me conhecer sua filha. Vamos ver se essa ideia louca pode funcionar. As mãos de Adriano tremeram. Isso era loucura. Ela era uma estranha bonita, bem-sucedida, claramente inteligente, propondo casamento em um restaurante italiano barato na noite de Natal. Mas ela não olhava como se ele fosse quebrado. Não olhava como se ele viesse com bagagem. Ela olhava como se ele pudesse ser a resposta para um problema que ela tentava resolver há anos. Eu não sei, Adriano disse. Você não precisa saber, Leila disse. Só me dê uma chance. Uma chance. Se não der certo, a gente vai embora. Sem dano. O garçom apareceu de novo, perguntou se estavam prontos para pedir. Leila pediu massa. Adriano pediu a mesma coisa, distraído demais para pensar em comida. Eles comeram. Conversaram. Leila contou sobre sua empresa. Desenvolvimento de software. Começou na garagem dela há 10 anos. Agora tinha 200 funcionários e escritórios em 3 cidades. Trabalhava 80 horas por semana. Mal dormia. Não se lembrava da última vez que tirou férias. Adriano contou sobre Sofia, como ela tinha 7 anos, como amava desenhar e odiava brócolis, como às vezes perguntava sobre a mãe, mas na maior parte parecia bem, como começar a perguntar por que ele não tinha uma namorada como o pai da amiga Emma. O que você diz a ela? Leila perguntou. Eu digo que estou esperando a pessoa certa, Adriano disse. E você está? Adriano olhou para o prato. Eu não sei mais. Pensei que estava. Mas talvez a pessoa certa não exista para alguém como eu. Alguém como você, Leila repetiu. Um bom pai que aparece para a filha, que continua tentando, mesmo depois de ser rejeitado várias vezes. Isso soa exatamente como o tipo de pessoa que alguém iria querer. A garganta de Adriano se fechou. Ele não ouvia palavras assim há anos. Quando terminaram de comer, Leila pegou o celular. Seu número, ela disse. Adriano hesitou. Então deu a ela. Leila digitou, mandou uma mensagem para ele ter o dela. Eu falo sério, ela disse. Quero conhecer Sofia. Quero ver se isso pode dar certo. Por quê? Adriano perguntou mais uma vez. Por que você está fazendo isso? Leila se levantou, vestiu o casaco, olhou direto nos olhos dele. Porque estou cansada de estar sozinha, ela disse. E acho que você também está. Ela deixou dinheiro na mesa pelos 2 jantares. Então saiu do restaurante. Adriano ficou lá, encarando a mensagem no celular. Aqui é Leila. Me liga quando estiver pronto. Ele não sabia se estaria pronto algum dia. Mas pela primeira vez em 6 anos, sentiu algo além de resignação. Sentiu esperança.
Adriano não ligou por 3 dias. Encarava a mensagem de Leila toda noite depois que Sofia ia dormir. O polegar pairava sobre o nome dela, mas não conseguia. Não conseguia discar. O que diria? Oi, lembra de mim? O cara cuja acompanhante saiu dele. Quer vir conhecer minha filha de 7 anos e fingir que somos uma família? Soava ridículo na cabeça dele. No 4º dia, Leila ligou para ele. Você está pensando demais nisso, ela disse quando ele atendeu. Sem saudação, direto ao ponto. Adriano sentou no sofá no escuro. Como você sabe? Porque eu tenho feito a mesma coisa, Leila admitiu. Quase deletei seu número 2 vezes. Mas então lembrei porque pedi para você em primeiro lugar. Por que você pediu? Porque estou cansada de ser cuidadosa, Leila disse. Passei 5 anos sendo cuidadosa, avaliando homens, esperando o momento certo, jogando seguro. E ainda estou sozinha. Então talvez seja a hora de tentar algo diferente. Adriano fechou os olhos. Eu tenho uma filha. Eu sei. Ela passou por muita coisa. Não posso trazer alguém para a vida dela a menos que tenha certeza. Você nunca vai ter certeza, Leila disse baixinho. Esse é o ponto. Você só tem que decidir se vale o risco. Silêncio se estendeu entre eles. Sábado, Adriano finalmente disse. Tem um parque perto de casa. Sofia gosta de alimentar os patos. Se quiser conhecê-la, pode vir. Que horas? Leila perguntou. 10 da manhã. Estarei lá. Ela desligou antes que Adriano pudesse mudar de ideia. O sábado chegou rápido demais. Adriano acordou com o estômago em nós. Fez o café da manhã favorito de Sofia. Panquecas com gotas de chocolate. Ela comeu na mesa da cozinha, balançando as pernas e cantarolando uma música da escola. Vamos encontrar alguém no parque hoje, Adriano disse, tentando soar casual. Sofia olhou para cima. Quem? Uma amiga minha. O nome dela é Leila. Ela é legal? Acho que sim. Ela gosta de patos? Adriano sorriu apesar dos nervos. Não sei. Você vai ter que perguntar a ela. Leila apareceu exatamente na hora. Usava jeans e suéter em vez de terno. Cabelo solto. Parecia mais suave de algum jeito, menos como uma CEO e mais como alguém que pertence a um parque em uma manhã de sábado. Sofia correu na frente para o lago. Adriano e Leila andaram lado a lado, uma distância cuidadosa entre eles. Obrigado por vir, Adriano disse. Obrigada por me convidar, Leila respondeu. Eles assistiram Sofia jogar migalhas para os patos. Ela riu quando um deles se aproximou demais e quase roubou a sacola toda da mão dela. Ela se parece com você, Leila disse. Ela tem o sorriso da mãe, Adriano disse. As palavras saíram automaticamente. Um reflexo. Leila não respondeu. Só acenou. Sofia veio correndo de volta. Pai, aquele pato é tão gordo. Acho que ele comeu todo o pão. Talvez ele esteja guardando para o inverno, Adriano disse. Sofia riu. Então notou Leila. Seu rosto ficou curioso. Oi, Sofia disse. Você é amiga do meu pai? Eu sou, Leila disse. Ela se agachou no nível dos olhos de Sofia. Meu nome é Leila. Qual é o seu? Sofia. Que nome bonito. Obrigada. Sou nomeada em homenagem a uma flor. Eu sei, Leila disse. Sofias são minhas favoritas. O rosto de Sofia iluminou. Sério? Sério. Assim, o gelo quebrou. Sofia começou a tagarelar sobre os patos, sobre a escola, sobre o desenho que fez ontem de um dragão comendo uma pizza. Leila ouviu cada palavra. Fez perguntas. Riu das piadas de Sofia. Adriano assistiu a elas. Algo quente e aterrorizante crescendo no peito dele. Depois do parque, Sofia perguntou se Leila queria ver o quarto dela. Adriano quase disse não, mas Leila disse sim antes que ele pudesse impedir. A casa dele parecia menor com Leila nela. Ela parou na sala olhando as fotos na parede. A maioria de Sofia. Algumas de Catarina. Adriano viu os olhos de Leila se demorarem em uma. Catarina segurando Sofia recém-nascida no hospital. As duas sorrindo. Ela era linda, Leila disse baixinho. Sim, Adriano conseguiu. Ela era. Leila não disse mais nada. Só seguiu Sofia para cima. O quarto de Sofia era uma explosão de cor. Desenhos cobriam cada superfície. As paredes, a mesa. Até o teto tinha alguns colados. Leila parou na porta, absorvendo tudo. Uau, ela disse. Eu gosto de desenhar, Sofia disse orgulhosa. Eu vejo isso. Leila se aproximou de um dos desenhos. Uma família de coelhos tendo um chá da tarde. Isso é incrível. Você desenhou sozinha? Uhul. Semana passada. Você é muito talentosa.
Sofia sorriu radiante. Elas ficaram por 1 hora. Leila sentou no chão com Sofia e desenhou com ela. Ela não era boa nisso. Seu coelho parecia mais uma batata deformada, mas Sofia achou hilário, e isso parecia suficiente. Quando Leila saiu, Sofia a abraçou de adeus. Um abraço rápido, espontâneo que fez os olhos de Leila brilharem. Ela pode voltar? Sofia perguntou depois que Leila foi embora. Adriano olhou para a filha. Você quer que ela volte? Sim, ela é legal. E ela tentou desenhar mesmo sendo ruim nisso. Adriano riu. Sim, ela tentou. Leila voltou no fim de semana seguinte e no depois. Virou rotina. Manhãs de sábado. Às vezes iam ao parque. Às vezes tomavam sorvete. Uma vez foram a um museu e Sofia passou 2 horas olhando os ossos de dinossauro. Adriano começou a relaxar, começou a se permitir acreditar que isso poderia funcionar. Mais tarde da noite, quando Sofia dormia e a casa estava quieta, o medo se infiltrava. Ele sentava na sala e encarava a foto de Catarina, a do dia do casamento deles. Ela rindo, cabeça jogada para trás, tão viva. O que ela pensaria disso? Dele seguindo em frente? De trazer outra mulher para a vida de Sofia. A culpa pesava no peito dele. Leila sentia também. Ele percebia. Ela nunca ficava tempo demais, nunca forçava demais. Mantinha uma distância cuidadosa, como se tivesse medo de ocupar espaço demais. Uma noite, depois que Sofia foi dormir, Leila ficou para o café. Eles sentaram na mesa da cozinha, canecas entre eles. Posso te perguntar uma coisa? Leila disse. Claro. Você pensa nela quando estou aqui? As mãos de Adriano apertaram a caneca. Sim. Isso te incomoda? Não sei, Adriano disse honestamente. Às vezes sinto como se estivesse traindo ela. Como se estivesse substituindo ela. Você não está substituindo ela, Leila disse baixinho. Você não pode substituir alguém que foi amado. Não é assim que funciona. Então o que eu estou fazendo? Leila olhou para o café. Acho que você está tentando seguir em frente. E acho que ela iria querer isso para você. Você não a conheceu. Não, Leila concordou. Mas sei o que é perder alguém. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer. E por anos meu pai nem olhava para outra mulher. Dizia que parecia errado, como se estivesse desonrando a memória dela. Adriano esperou. Então um dia, Leila continuou, ele conheceu alguém no supermercado. Começaram a conversar. Eventualmente começaram a namorar. Eu a odiei no início. Pensei que ela estava tentando tomar o lugar da minha mãe. Mas ela não estava. Ela só estava preenchendo um espaço diferente. E meu pai ficou feliz de novo. Realmente feliz. Pela primeira vez desde que a mãe morreu. O que aconteceu com eles? Eles se casaram, Leila disse. Ainda estão juntos. E eu a amo agora porque ela fez meu pai inteiro de novo. Ela não substituiu minha mãe. Só ajudou ele a continuar vivendo. Adriano engoliu em seco. Eu não estou tentando substituir Catarina, Leila disse. Não estou tentando ser a mãe de Sofia. Só estou tentando ser parte das vidas de vocês. Se vocês me deixarem. Eu quero, Adriano disse. Só não sei se estou pronto. Ninguém nunca está pronto, Leila disse. Ela estendeu a mão pela mesa. Sua mão parou no meio, não tocando a dele. Mas talvez a gente possa descobrir juntos. Adriano olhou para a mão dela, depois para o rosto. Ela parecia assustada, esperançosa, vulnerável. Ele pegou a mão dela. 2 meses depois, Sofia chegou em casa com um formulário de permissão. Concurso de arte na escola. Alunos podiam convidar a família para assistir. Leila pode vir? Sofia perguntou. O peito de Adriano apertou. Você quer ela lá? Sim. Ela gosta dos meus desenhos. Então Leila veio. O ginásio da escola estava lotado de pais e crianças. Arte cobria as paredes, pinturas, esculturas, desenhos de todo tipo. A seção de Sofia estava no canto. 3 desenhos presos em um painel. O primeiro era um pôr do sol. O segundo era um gato dormindo em uma árvore. O terceiro fez a respiração de Adriano parar. Era uma família. 3 pessoas de mãos dadas. Um homem, uma mulher, uma menininha no meio. Embaixo, na letra cuidadosa de Sofia, minha nova família. Leila ficou ao lado dele, encarando o desenho. Sua mão voou para a boca. Sofia, Adriano começou. Sua voz saiu estrangulada, mas Sofia já estava do outro lado da sala conversando com a professora. Ela apontou para o desenho, apontou para Leila. A professora sorriu. Então a voz de Sofia ecoou clara e alta. Aquela é minha nova mãe. Todas as cabeças na sala viraram. O rosto de Adriano esquentou.
Ele olhou para Leila. Seus olhos estavam arregalados, úmidos. Sofia, Adriano chamou. Ele andou até lá, tentando manter a voz calma. Posso falar com você um segundo? Mas antes que pudesse dizer mais nada, alguém mais falou. Adriano. Ele se virou. Seu estômago despencou. Margarida estava a poucos metros. A melhor amiga de Catarina da faculdade. Ela encarava Leila. Depois o desenho, depois de volta para Adriano. Oi, Margarida, Adriano disse fraco. Não sabia que você estava vendo alguém, Margarida disse. Sua voz estava tensa. É novo, Adriano disse. Novo? Catarina se foi há 6 anos e você já tem alguém nova. Já substituindo ela. Isso não é. E ensinando Sofia a chamá-la de mãe. A voz de Margarida subiu. Catarina ficaria de coração partido. Outras pessoas encaravam agora, sussurrando. O peito de Adriano parecia estar desabando. Não é assim. Então como é? Margarida exigiu. Adriano olhou para Leila. Ela estava congelada, rosto pálido. E naquele momento tudo que Adriano pensou foi: todo mundo acha que estou traindo Catarina. Todo mundo acha que segui em frente rápido demais. Todo mundo acha que estou errado. Leila é só uma amiga, Adriano ouviu a si mesmo dizer. As palavras saíram antes que pudesse parar. Ela não é a mãe de Sofia. Só está ajudando. Leila recuou como se ele tivesse batido nela. Bom, Margarida disse friamente. Porque Catarina era insubstituível. Ela saiu. Adriano se virou para Leila. Desculpa. Eu não quis dizer. Sim, você quis, Leila disse baixinho. Sua voz tremia. Você quis cada palavra. Leila, eu devo ir. Ela pegou a bolsa, começou para a porta. Espere, por favor. Adriano alcançou o braço dela. Leila se afastou. Eu não sou uma substituta, Adriano. E não sou um placeholder também. Pensei que você entendia isso. Mas você não. Você ainda está preso no passado. E eu não posso competir com um fantasma. Isso não é justo. Não é? Os olhos de Leila se encheram de lágrimas. Você acabou de dizer para uma sala cheia de gente que eu sou nada, que não importo, que sou só alguém ajudando. Eu estava tentando proteger Sofia. Do quê? A voz de Leila quebrou. De ter alguém que se importa com ela, de ter alguém que quer ser parte da vida dela? Adriano não tinha resposta. Leila limpou os olhos. Eu não posso fazer isso. Desculpa. Pensei que podia, mas não posso continuar fingindo que pertenço a uma família que não me quer. Ela saiu. Adriano ficou lá congelado. Sofia apareceu ao lado dele. Onde a Leila foi? Para casa, Adriano disse entorpecido. Por quê? Não sei. Mas ele sabia. Ele a havia afastado. Escolheu o caminho fácil, o seguro, o caminho onde não precisava enfrentar a culpa, ou o julgamento, ou o medo de seguir em frente. E a perdeu. A semana seguinte foi silenciosa. Leila não ligou, não mandou mensagem, não apareceu na manhã de sábado. Sofia perguntava sobre ela todo dia. Leila vai vir? Quando podemos ver Leila? Eu fiz algo errado? Adriano não sabia o que dizer, então não disse nada. A casa parecia mais vazia do que em anos, como se algo vital tivesse sido arrancado. Na quinta noite, Adriano encontrou um bilhete colado na porta do quarto de Sofia. Papel de construção rosa, letras de giz de cera. Eu quero que a senhorita Leila seja minha nova mãe. Os joelhos de Adriano fraquejaram. Ele afundou no chão. O bilhete apertado na mão. Sofia não só gostava de Leila. Ela a amava. Queria ela. Havia escolhido ela. E Adriano a havia afastado. Ele pensou em Catarina. Realmente pensou nela. Não a versão idealizada que construiu na cabeça. A Catarina real. A mulher que ria alto demais de piadas ruins. Que queimava o jantar 2 vezes por semana. Que amava ele e Sofia mais que tudo no mundo. O que ela iria querer? Iria querer que Sofia fosse feliz. Iria querer que Adriano fosse feliz. Iria querer que eles tivessem uma vida plena. Leila não estava substituindo Catarina. Só preenchendo um espaço vazio há tempo demais. Um espaço que Catarina iria querer preenchido. Adriano se levantou, pegou o celular, encarou o número de Leila. Queria ligar, queria se desculpar, queria consertar isso, mas não sabia como. Não sabia se ela atenderia. Ele a havia machucado, afastado quando ela mais precisava dele. E agora não sabia se poderia tê-la de volta. Esse era o fundo do poço, o ponto mais baixo. Adriano sentou na beira da cama de Sofia, segurando o bilhete da filha, e se permitiu sentir o peso total do que havia feito. Ele recebeu uma segunda chance na felicidade e a jogou fora. Adriano não dormiu aquela noite.
Sentou na sala até o amanhecer, encarando o bilhete de Sofia. O papel rosa amassado nas mãos de tanto apertar. Pela manhã, sabia o que fazer. Ligou para a irmã e perguntou se ela podia cuidar de Sofia depois da escola. Ela perguntou por quê. Ele disse que precisava consertar algo. Ela não insistiu. Às 18 horas da tarde, Adriano ficou do lado de fora do prédio de apartamentos de Leila. Chuva caía forte, molhando o cabelo e ombros dele. Ele estava lá há 10 minutos tentando encontrar coragem para apertar a campainha. Seu dedo finalmente apertou o botão. Alô? A voz de Leila veio pelo interfone. Plana, cansada. Sou eu, Adriano disse. Silêncio. Por favor, Adriano acrescentou. Só 5 minutos. Mais silêncio. Então a porta zumbiu aberta. Adriano subiu 3 lances de escada. Seu coração martelava contra as costelas. Quando chegou à porta dela, já estava aberta. Leila estava na porta, braços cruzados. Usava calça de moletom e uma camiseta velha. Seus olhos estavam vermelhos. O que você quer? Ela perguntou. A garganta de Adriano secou. Todas as palavras que praticou no carro sumiram. Desculpa, ele finalmente disse. Pelo quê? A voz de Leila permaneceu fria. Por me chamar só de amiga? Por me fazer sentir que não importo? Ou por me deixar acreditar que podia ser parte da sua família? Tudo isso, Adriano disse. Chuva pingava do casaco dele no chão dela. Desculpa por tudo isso. Por que você está aqui, Adriano? Porque eu estava errado, as palavras saíram aos tropeços. Eu estava com medo. Estou com medo. Medo de amar você. Medo de perder você. Medo de machucar Sofia de novo se isso não der certo. A mandíbula de Leila apertou. Então você me afastou em vez disso. Essa foi sua solução. Eu sei. Sei que foi estúpido. Sei que te machuquei. Adriano deu um passo mais perto. Mas preciso que você entenda algo. Quando Catarina morreu, eu construí muros grossos. Disse a mim mesmo que nunca deixaria ninguém entrar de novo porque perdê-la quase me destruiu. E então você apareceu. Você quebrou tudo que eu construí. E isso me aterrorizou. Eu não sou Catarina, Leila disse, voz quebrando. Nunca vou ser Catarina. Não quero ser Catarina. Eu sei, Adriano disse. E não quero que você seja. Quero que você seja você. Quero que você seja a mulher que sentou no chão da minha filha e desenhou coelhos horríveis, que ouviu ela falar sobre patos por 1 hora. Que a fez rir e se sentir segura. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Leila. Eu escolho você, Adriano disse. Sua própria voz rachou. Não para substituir Catarina. Não para preencher um buraco, mas porque você é exatamente quem Sofia precisa, quem eu preciso. Você não é uma substituta. Não é temporária. Você é a pessoa com quem quero construir algo novo. Leila balançou a cabeça. Como eu sei que você não vai fazer isso de novo? Como sei que na próxima vez que alguém te julgar, você não vai me jogar fora para se proteger? Você não sabe, Adriano admitiu. Não posso prometer que vou ser perfeito. Não posso prometer que não vou errar de novo. Mas posso prometer que vou lutar por você, por nós, pela família que estamos tentando construir. Ele enfiou a mão no bolso do casaco, tirou o bilhete de Sofia e entregou a Leila. Ela desdobrou com mãos tremendo. Leu as letras de giz de cera. Sua respiração engasgou. Ela te ama, Adriano disse baixinho. E eu também. Leila olhou para ele. O que você acabou de dizer? Eu te amo, Adriano repetiu. Mais forte dessa vez. Eu te amo, Leila. Deveria ter dito semanas atrás. Deveria ter dito no show de arte. Deveria ter te defendido. Deveria ter dito a Margarida e todo mundo que você não é só alguém ajudando. Você é a mulher por quem estou me apaixonando. A mulher que quero na minha vida. Na nossa vida. Leila cobriu a boca com a mão. Mais lágrimas vieram. Se você me der outra chance, Adriano disse, vou passar todo o dia provando que falo sério, que você importa, que você pertence. Leila ficou lá tremendo. Então deu um passo à frente e desabou contra o peito dele. Ele a pegou, a segurou apertado enquanto ela chorava no casaco molhado dele. Eu fiquei tão machucada, ela sussurrou. Eu sei. Desculpa. Pensei que você não me queria. Eu te quero, Adriano disse no cabelo dela. Meu Deus, te quero tanto que me assusta. Eles ficaram assim por um longo tempo. A chuva continuou caindo lá fora. O mundo continuou girando, mas naquele momento nada mais importava. Quando Leila finalmente se afastou, seu rosto estava manchado e molhado. E agora? Agora, Adriano disse. Preciso que você venha comigo. Onde? Você vai ver.
20 minutos depois, eles estavam do lado de fora do restaurante italiano. O mesmo da noite de Natal. O mesmo lugar onde Leila fez sua pergunta impossível e a vida de Adriano mudou para sempre. Por que estamos aqui? Leila perguntou. Porque foi aqui que começou, Adriano disse. E quero que seja aqui que a gente realmente comece. Ele a levou para dentro. O restaurante estava meio vazio. Alguns casais espalhados pelas mesas. O mesmo garçom cansado de antes se movia entre eles. Adriano andou até a mesa onde sua acompanhante às cegas o deixou. Onde Leila apareceu como resposta a uma oração que ele não sabia que estava fazendo. Sente, ele disse. Leila sentou. Adriano sentou em frente a ela. 3 meses atrás, Adriano começou. Eu sentei aqui me sentindo o maior fracasso do mundo, convencido de que ninguém nunca me quereria. Convencido de que passaria o resto da vida sozinho porque vinha com bagagem. Os olhos de Leila ainda estavam vermelhos, mas ela ouvia. E então você me fez a pergunta mais louca que já ouvi, Adriano continuou. Você perguntou se eu poderia ser seu novo marido, e pensei que você estava louca. Pensei que não tinha jeito de isso funcionar. Eu também pensei, Leila disse baixinho. Mas você estava certa, Adriano disse. Nós nos encaixamos. Fazemos sentido. Não porque estamos tentando consertar um ao outro ou usar um ao outro, mas porque realmente funcionamos juntos. Você faz Sofia feliz, você me faz feliz, você faz nossa casa parecer um lar de novo. Ele estendeu as mãos pela mesa, pegou as duas dela. Não estou te pedindo em casamento, Adriano disse. Ainda não. Não até estarmos os dois prontos. Mas estou te pedindo outra coisa. O quê? Seja nossa família, Adriano disse. Sua voz engrossou. Não como amiga. Não como alguém ajudando, mas como parte de nós. Realmente parte de nós. Me ajude a criar Sofia. Me ajude a descobrir essa vida. Deixe-nos ser a família que você tem procurado. O lábio de Leila tremeu. Adriano, eu sei que é assustador, ele interrompeu. Sei que estamos quebrados de jeitos diferentes. Sei que isso não é perfeito. Mas não quero perfeito. Só quero real, e isso parece real. Leila apertou as mãos dele. E sobre Catarina? Catarina me amava, Adriano disse. E se ela estivesse aqui, iria querer que eu fosse feliz, iria querer que Sofia fosse feliz, iria querer que tivéssemos uma vida plena, não uma meio vazia. Você não está apagando ela. Só está nos ajudando a continuar vivendo. Leila fechou os olhos. Lágrimas frescas vazaram. Eu também estou com medo, ela sussurrou. Medo de nunca ser suficiente. Medo de Sofia me ressentir um dia por não ser a mãe real dela. Medo de você acordar e perceber que cometeu um erro. Você não é um erro, Adriano disse firme. Você é a melhor coisa que aconteceu para nós em 6 anos. A porta do restaurante abriu. A irmã de Adriano entrou segurando a mão de Sofia. Sofia os viu e seu rosto iluminou. Leila. Ela correu pelo restaurante e colidiu na cadeira de Leila. Leila pegou, segurando apertado. Senti sua falta, Sofia disse no suéter de Leila. Eu também senti sua, Leila conseguiu. Sofia se afastou. Você vai vir para casa? Leila olhou para Adriano. Ele acenou. Eu gostaria, Leila disse. Se for ok para você. É muito ok, Sofia disse séria. Então respirou fundo. Posso te perguntar algo? Qualquer coisa. A voz de Sofia ficou pequena. Você vai ser minha mãe? Minha nova mãe? Não minha mãe velha porque já tive uma. Mas minha nova? O rosto de Leila desmoronou. Ela puxou Sofia para outro abraço. Esse desesperado e apertado. Estava esperando você perguntar, Leila sussurrou. Sim, sim, vou ser sua mãe. Sofia gritou e abraçou mais apertado. A irmã de Adriano limpou os próprios olhos e saiu quietamente do restaurante, deixando os 3 sozinhos. Adriano assistiu sua filha se agarrar a Leila. Assistiu a mulher que amava segurar sua criança como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Essa era sua família agora, imperfeita, montada peça por peça, construída de perda e solidão e uma pergunta louca na noite de Natal. Mas era inteira. 3 meses depois, a casa cheirava a pão de queijo. Pão de queijo de verdade dessa vez, não os ligeiramente queimados que Adriano costumava fazer. Leila tinha ficado boa nisso. Sofia sentava na mesa da cozinha desenhando outra imagem. Essa mostrava 3 pessoas de mãos dadas na frente de uma casa, um sol no canto, um cachorro que ainda não existia, mas Sofia insistia que precisavam. Quando vamos pegar o cachorrinho? Sofia perguntou pela 100ª vez.
Quando você provar que pode manter seu quarto limpo por um mês inteiro, Leila disse, virando um pão de queijo. Isso é impossível. Então acho que sem cachorrinho. Sofia gemeu dramaticamente. Adriano riu do seu lugar perto da cafeteira. Leila trouxe o pão de queijo para a mesa, sentou ao lado de Adriano. Sua mão encontrou a dele debaixo da mesa. Eles tomaram café juntos. Conversaram sobre o dia de Sofia na escola. Sobre a grande reunião de Leila amanhã. Sobre se deviam pintar o quarto de hóspedes de azul ou verde. Coisas normais, coisas de família. Depois do café, Sofia correu para cima para se arrumar para a escola. Leila começou a limpar os pratos. Adriano pegou a mão dela. Ei, ele disse. Ela se virou. Ei, eu te amo. Leila sorriu. O sorriso real. O que iluminava todo o rosto dela. Eu também te amo. Ela o beijou rápido e suave, então se afastou para terminar a louça. Adriano a assistiu se mover pela cozinha como se sempre tivesse estado lá, como se sempre pertencesse. E talvez pertencesse. Talvez algumas famílias não nascessem. Talvez algumas fossem construídas devagar com cuidado, por pessoas corajosas o suficiente para fazer perguntas impossíveis e loucas o suficiente para acreditar nas respostas. A luz da manhã entrava pelas janelas. Os passos de Sofia trovejavam lá em cima. Leila cantarolava enquanto lavava a louça. E Adriano percebeu algo que deveria ter sabido o tempo todo. Essa não era uma família substituta. Não era uma família de segunda. Era só sua família. Diferente de antes, mas não menos real, não menos inteira. Ele pensou naquela noite de Natal sobre sentar sozinho no restaurante, convencido de que sua vida acabará. E pensou na voz de Leila cortando o barulho. Você pode ser meu novo marido? A pergunta mais louca que já ouviu e a melhor resposta que já deu.